Olá, hoje quarta-feira, 18 de setembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na primeira leitura de hoje, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 31 a 13. São Paulo continua a exortação que ele nos fazia no dia de ontem e diz: irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Ele vai falar da caridade com C maiúsculo, do amor caritas. Então ele começa, é o hino à caridade, né? Essa palavra é muito bonita, eu não vou lê-la toda, porque ela é muito grande. Mas ele diz: se eu falasse todas as línguas, a dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. E ele vai sustentando esse raciocínio. E fala o que a caridade é. Porque a caridade não é uma ideia, não é uma ideologia, não é uma cosmovisão política, não é uma construção social. O amor, a caridade com C maiúsculo, é uma pessoa. Essa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente. Caridade não é interesseira. Não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Então perceba, o que é que São Paulo quer nos ensinar aqui? Que ainda que a gente faça tudo, que a gente tenha todo o poder nas nossas mãos, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adianta. Ele diz: a caridade não acabará nunca. Por quê? Porque é o próprio Deus. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. O nosso conhecimento, limitado. A nossa profecia, imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, Deus, que é amor, caridade com C maiúsculo, desaparecerá o que é imperfeito. Aí ele diz aqui, muito importante: quando eu era criança, falava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Ou seja, São Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó: olha, você que estava tomando leite, agora eu estou querendo te dar um alimento mais sólido. O amor que Deus te convida a viver é esse amor que não olha os próprios interesses. É esse amor que faz você não se poupar, mas faz você se gastar. É esse amor que vai te fazer tudo que você fizer durante o dia, fazer da melhor maneira possível. Tudo que você for convidado a ser durante o seu dia, você vai ser da melhor maneira possível, com amor. Vai fazer o seu egoísmo cair por terra e vai fazer para o outro como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Olha como a nossa conduta muda.
E ele continua. Atualmente, permanecem estas 3 coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Perceba, os dons mais elevados, está aqui. Que ele aspirai aos dons mais elevados, que ele falava no dia de ontem. Começa a leitura de hoje falando, aspirai aos dons mais elevados. E ele termina dizendo quais são. Fé, esperança e caridade, as virtudes teologais. E virtude, São Tomás de Aquino vai nos ensinar. É graça de Deus, mas ato racional da vontade. Ato racional da vontade, eu quero fazer. Eu busco fazer. Eu cometo o ato. Graça de Deus, a ação sobrenatural. Eu quero ser generoso. Eu quero ser caridoso. Eu quero não atuar de acordo com os meus próprios interesses, mas visando o interesse do outro. Eu faço, cometo o ato, mas eu peço a graça a Deus. Senhor, concede-me a graça de ser generoso. Concede-me a graça de ser bondoso. Concede-me a graça de amar o outro como tu me amas. Então, a primeira leitura de hoje é uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes, mas é preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de que essa palavra seja impressa na nossa alma. Se o que eu faço não tem amor, para Deus não vale de nada. Que eu não seja dentro e fora da igreja uma máquina que repete atos, gestos, mas que não tem amor, que faz tudo de modo automático. Muito pelo contrário, o pouco que eu fizer com amor é o muito que o outro precisa. Então, um documento que eu preciso fazer no meu trabalho, um favor que eu preciso fazer para alguém, uma louça que eu tenho para lavar, um banheiro que eu tenho para limpar, um dever que eu tenho que fazer, uma conta que eu tenho para pagar, da atividade mais trivial do meu dia, a atividade mais complexa, que o Espírito Santo possa nos conceder essa graça de fazer com amor. Com esse amor que não é ideia, com esse amor que não é sentimento, com esse amor que é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com Ele, nele. É assim que devemos viver. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus, parece estar falando para nós hoje, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? Ele mesmo responde. Abre aspas para Jesus. São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Ou seja, crianças birrentas. Jesus está falando para esta geração. Com quem hei de comparar os homens desta geração? A palavra de Deus é atual. E Jesus está falando para mim e para você. Porque homens que cronologicamente o tempo passou, mas que não passam de crianças, que não assumem a responsabilidade que tem no mundo. Nós somos chamados por Deus a liderar as nossas casas. E quantos de nós sucumbimos porque não temos em nós a graça, a virtude da fortaleza? Que é a virtude da fortaleza? Capacidade de enfrentar, capacidade de resistir, que se adquire como? Sendo experimentado pela vida. Não fazendo do problema um motivo de fuga. Não acostumando a alma frouxa, que a nossa alma é frouxa, a nossa vontade é fraca. E é preciso que a gente assuma isso diante da palavra de Deus. Porque Jesus está falando para mim e para você no dia de hoje. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças birrentas. Que quando o problema surge, quando o sofrimento surge, vai lá, bate o pezinho, fica com raiva de Deus, quer buscar o prazer e fugir da dor. E nós precisamos assumir a verdade, enquanto homens,
Gerações e gerações que foram sendo criadas de homens que não buscam, que não são aquilo que devem ser. Segurança para as mulheres, segurança para as famílias. E nós devemos ter a humildade de dizer: Senhor, vem restaurar a minha vocação de homem, a minha vocação de ser humano. Neste sentido, de ser forte, de ser firme, e de quando a fraqueza bater, dizer: Senhor, sou fraco, mas eis-me aqui, dá-me a tua graça e eu vou sustentar o fogo, e eu vou sustentar, eu vou suportar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Homens e mulheres, gerações sendo criadas de um modo tão mimado, que não se acostuma com a dor, que não se acostuma com o sofrimento, que foge da dor e busca o prazer a todo momento, e que lá na frente colhe os frutos dessa conduta que começou lá atrás. Hoje não. Hoje a palavra de Deus vem nos dizer o que a gente deve ser. Humilde para reconhecer que não somos aqueles homens que Deus sonhou que fôssemos quando nos criou. Que não somos aquelas mulheres que Deus sonhou que fôssemos quando nos criou. O que é que nos impede de ser? O que é que falta para nós? A graça. Peçamos a graça ao Senhor de iluminar a nossa inteligência, de desvelar as nossas fraquezas e fazer com que a gente caminhe dentro da palavra de Deus com maturidade, tendo um caráter forjado para a gente cada dia mais ser treinado, dentro e fora da igreja, a fazer aquilo que a gente tem que fazer, a cumprir com o nosso dever. E o melhor de tudo, o mais importante de tudo, do menor dever ao maior dever do nosso dia, que a gente cumpra como se nosso Senhor Jesus Cristo cumprisse, com amor, com virtude, dando o melhor que a gente pode dar, porque é isso que Deus quer de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.